Chegou um dos momentos mais treta da construção do motorhome. Se você fizer alguma coisa errada nessa etapa, você corre o risco de colocar fogo no seu carro, ou no mínimo gastar um dinheiro desnecessário. Então nesse vídeo a gente vai te contar tudo sobre a parte prática de instalação elétrica do motorhome. Bem-vindo ao canal Traveleiros, eu sou a Laís. E eu sou o Renan, nós estamos construindo o nosso próprio motorhome. Nesse vídeo aqui a gente vai falar da parte prática da elétrica, mas se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo sobre a parte teórica da elétrica, porque é muito importante você entender um pouquinho da teoria antes da gente colocar a mão na massa. Atenção, crianças! Não tente fazer isso em casa ou no carro sem a ajuda de um profissional. É sério, gente, a gente compartilha aqui com vocês a nossa pesquisa, tudo que a gente está fazendo, mas nesse caso envolve segurança. Com segurança a gente não brinca, então a gente indica que vocês contratem um eletricista com experiência em motorhome. No nosso caso, quem está ajudando a gente é o Bruno, do De Rolê com a Noé. Ele tem a experiência não só na parte de instalação prática mesmo, como também na parte de consultoria, que foi o que a gente contratou com ele, que é, ele vai fazer toda a consultoria do nosso esquema elétrico, ou seja, vai dizer quanto é a bitola do fio que a gente precisa, quais equipamentos a gente precisa comprar, quantos disjuntores, fusíveis, enfim, fazer todo o esqueminha, e aí a gente consegue executar, sempre contando com a ajuda dele para tirar dúvidas. Se você quiser, eu vou deixar aqui o link, o contato do Bruno na descrição, então fala com ele porque ele é muito gente boa e ajudou bastante a gente. Mas então, dito isso, é sério, não use apenas esse vídeo para fazer o seu esquema elétrico, porque pode dar ruim e a gente não vai se responsabilizar por isso, hein? Agora vamos partir para a parte prática. Apesar da marcenaria já estar pronta, a parte elétrica começou lá atrás, logo depois do isolamento térmico. Então vamos voltar no tempo para mostrar para vocês desde o início. Para começar a executar a parte prática da elétrica, primeiro você precisa saber qual a quantidade de fio que você vai utilizar. E isso a gente não consegue te dizer, porque cada projeto é único. Você precisa primeiro saber o que você vai ter de elétrico no carro. Vai ter climatizador, clarabóia, geladeira, quantas lâmpadas, quantas tomadas, quantos interruptores. Isso é muito importante para saber exatamente quantos fios vai precisar para cada equipamento, mas também, muito mais importante de saber o que é onde essas coisas vão ficar. Não adianta você saber que vai ter uma geladeira e não saber onde ela vai estar posicionada, porque você precisa ter uma noção de distância do fio, e aí sim você consegue fazer uma conta para chegar exatamente no seu número. Pra gente, a gente até assustou quando chegou nesse número final, foram mais de 100 metros de fio. Imagina que a gente está lidando com um carro que não tem mais de 6 metros quadrados. É muito fio. Mas isso aconteceu com a gente principalmente porque a gente decidiu fazer uma rede individual para cada equipamento ao invés de uma rede conjunta. Mas como funciona? Pra gente, um equipamento, por exemplo, o climatizador, do climatizador até lá o centro de controle perto das baterias é um fio só. Então esse fio ele não vai ser puxado para uma lâmpada ou para uma tomada. É uma rede independente. Porque se um dia a gente precisar fazer uma manutenção, a gente consegue desligar o disjuntor apenas desse equipamento e não tirar a energia inteira do carro, além de ser um pouco mais seguro também. Outra coisa que a gente também prezou pela segurança foi passar os fios pelos conduítes. A gente poderia ter feito os fios sem conduíte, tudo bem, muita gente faz, acaba funcionando, mas nós preferimos fazer com conduíte, não só porque é mais seguro, mas também porque fica mais organizado durante a instalação, na hora que você está dimensionando, puxando os fios, é muito fio, gente, fica muito confuso. Com os conduítes a gente tinha certeza em qual fio era para quê. Então isso ajudou bastante. E também os conduítes permitem que lá na frente, se a gente for fazer uma manutenção, a gente consegue puxar o fio ou passar um fio novo. Então a gente tem um caminho já, a gente não precisa desmontar o teto inteiro para fazer isso. E falando em teto, para poder dimensionar o conduíte no teto, a gente passou essas madeiras aqui, que elas vão ajudar na sustentação do forro, porque como funciona? O teto da Sprinter, ele tem várias vigas que vão daqui até o final do carro. O forro poderia ser preso direto nessa viga, mas a gente preferiu fazer essa madeirinha aqui porque ela já dá o espaço pro conduíte, então o conduíte vai ficar aqui, ó, vai ter o forro e vai fechar. E a gente não perde tanta altura. Pra gente que é baixinho, deu certinho. Então, chegando aqui um pouquinho mais perto dos fios para mostrar para vocês, na verdade, quando eu quis dizer que tem um fio por equipamento, na verdade são sempre dois, né, gente? Porque a gente sempre tem um fio positivo ou fase e um fio negativo, ou como muita gente chama de neutro. Pra gente, a gente fez por cor, então todos os fios que são vermelhos, eles são positivos e os fios pretos são negativos. Para poder fazer a parte elétrica, a gente já puxou todos os fios, tanto das lâmpadas como também dos interruptores. Então aqui, ó, esse aqui é um fio de interruptor
interruptor, ele já tem um conector aqui e aqui um interruptorzinho que a gente vai usar. Isso é muito importante antes de começar a fazer a marcenaria para poder fechar toda a parte do carro, forração de paredes, tetos. Então a gente já deixou tudo puxado, lâmpadas, interruptores, tomadas, para na hora que colocar todos os equipamentos a gente conseguir, ó, já tá aqui o fiozinho, pum, plugar e tá tudo certo. Com os fios passados, a gente deu uma pausa na parte elétrica para terminar as outras coisas do carro, principalmente a parte de marcenaria, mas agora com essa marcenaria toda pronta, os fios estão aqui, ó, bonitinhos, os mesmos fios que eu mostrei lá atrás, e prontos pra gente dar continuidade na parte elétrica, fazer todas as conexões e finalmente ter luz dentro desse carro. Luz e tudo mais, né, gente? Ó, a tomada aqui também. Como a gente falou no vídeo de marcenaria, esse aqui é o nosso banco de baterias. É a parte do banco que faz parte do nosso sofá em L, mas quando a gente levanta, aqui estarão nossos equipamentos eletrônicos que a gente já vai começar a colocá-los. Mas a gente tem essas tampinhas aqui, ó, que estão temporariamente removíveis, que depois a gente vai fixá-las. Então vamos tirá-las elas daqui para te mostrar o que tem por baixo. Tirar elas daqui e essa outra aqui também. Aí a gente tem acesso aos nossos fios e baterias. Temos 3 baterias estacionárias, uma aqui, outra aqui e outra de assim nesse canto. E todos os nossos fios, eles vão para lá, né, passando por cima do forro, convergem aqui e lá por trás, acessando pela portinha que eu já vou mostrar para vocês, a gente tem todos os nossos fios juntos, que estão por dentro dos conduítes e todos devidamente organizados. Como a gente falou, lá na etapa inicial, organizando os fios e conduítes, a gente já foi identificando cada um desses fios para nessa etapa aqui a gente já conseguir conectar de forma organizada. Então a gente sabe que essa dupla de fios aqui é da luz do quarto. Essa outra aqui, por exemplo, é do exaustor do banheiro. Temos esses outros fios aqui, ó, que eles vêm por debaixo do carro, que vai lá para debaixo da cama praticamente, que é da geladeira, da bomba d'água, etc. Bom, tem bastante fio aqui, imagina se a gente não tivesse organizado, teríamos que ficar testando um por um para descobrir cada um deles. Então essa parte de organização ajuda muito no trabalho. E aqui por fora a gente tem acesso à nossa caixa da prancha de surf aqui em cima e as baterias embaixo. Nesse cantinho aqui, como a gente falou, os conduítes passando todos os fios juntos aqui. E aqui as baterias a gente só consegue trocá-las agora aqui por fora mesmo, porque todo o banco de marcenaria lá por dentro foi construído já com as baterias posicionadas no lugar. Então se a gente for precisar trocar lá por dentro, a gente teria que desmontar tudo, não faz o menor sentido, tendo em vista que a gente já tem essa portinha aqui que vai nos auxiliar justamente a ter esse buraco para tirar e colocar. Já fizemos o teste, está passando por questão de centímetro. Foi tudo muito bem planejado e calculado para o nosso projeto aqui. As baterias, a gente fixou elas no chão fazendo esse berço de madeira aqui, porque se a gente deixasse que seja 2, 3 centímetros solta, uma bateria pesada e com o movimento do carro, ia tudo chacoalhar aqui, poderia danificar os equipamentos no futuro. Então as baterias já estão muito bem fixadas, né, no chão. A gente prendeu essas madeirinhas aqui em todos os cantos, os 4 cantos da bateria. Bom, agora vamos lá para dentro para começar a fazer as conexões desses fios aqui nos outros equipamentos. E agora, como que a gente faz para conectar todos esses equipamentos? Lembrando um pouquinho da parte teórica, do conceito que a gente mostrou no outro vídeo, vamos organizá-los de acordo com as categorias deles, os que produzem energia, os que armazenam e os que vão consumir toda essa energia. A gente tem primeiro aqui os nossos painéis solares, nesse caso 3 painéis de 150 watts cada um, conectados a um controlador de carga, um MPPT, no nosso caso de 40 amperes, que é suficiente para essa quantidade de energia dos painéis solares. Mas é muito importante na hora de você escolher o seu, se atentar às especificações técnicas do produto, já que existem MPPTs aí desde 10 até 60 amperes e o preço varia bastante de acordo com o tamanho da capacidade dele. E não adianta nada você ter vários painéis solares grandes e um MPPT fraco que ele não vai dar conta de tudo isso. Bom, aí a gente tem também o nosso carregador de bateria.
escolhemos o da usina de 60 amperes, que é suficiente, e é possível também fazer uma conexão lá com o alternador do carro, a bateria do carro, puxando energia aqui para a casinha em situações de emergência. A gente não vê necessidade de instalação disso nesse momento, agora, então a gente não vai fazer essa instalação aqui agora, nesse vídeo, mas se a gente ver a necessidade disso no futuro, a gente pode fazer, você pode fazer também, e a gente recomenda altamente, se a gente for fazer, contratar um especialista, um eletricista automotivo para fazer isso, já que vai ter que mexer lá com o motor do carro para puxar para cá, e eu não tenho coragem de fazer isso sozinho não. Bom, aí a gente tem as nossas baterias estacionárias que vão armazenar toda essa energia. Escolhemos, no nosso caso, 3 baterias de 220 amperes cada um, para a gente não ter preocupação nenhuma com falta de energia. E aí, por fim, os equipamentos que vão consumir essa energia em 12 volts, que é a tensão gerada por esses equipamentos aqui. Então a gente tem uma geladeira 12 volts, a clarabóia, o climatizador, a bomba d'água e o inversor. O inversor ele pega essa energia 12 volts e converte para 110 para os demais equipamentos que a gente vai ter aqui dentro, que serão as luzes, as tomadas e os exaustores. E aí a gente tem esses dois sistemas bem separados, tudo que é 110 separados do 12 volts, sendo que 12 volts é a nossa rede principal, onde quase todos esses equipamentos que eu mostrei aqui para vocês, eles vão conectados entre si através de um barramento. Barramento é essa pecinha de metal aqui com esses furinhos chamados de bornes, onde a gente conecta a ponta de cada fio, onde eles todos ficam conectados, interligados entre si, e aí todos eles passam a se conversar, desde o que produz, o que consome, o que armazena energia. Lembrando que na verdade são 2 barramentos, né? Um que é positivo para todos os fios positivos desses equipamentos, separados do polo negativo, que também é um outro barramento só para os outros fios negativos. E aí a gente vai ter um segundo barramento, ou melhor, uma segunda dupla de barramentos só para o que é 110. Você até poderia pegar todos os fios que é 110, emendar neles para fazer uma saída que vira uma saída de tomada para ser conectada no inversor. Você pode fazer isso, só que não é muito indicado, né? Não fica tão bem organizado. O ideal mesmo é você ter um outro barramento só para 110, porque aí você conecta todos os fios de tomadas, de luzes, de exaustores 110, como no nosso caso. No nosso caso vão dar 10 fios por conta de cada rede independente que a gente comentou no início do vídeo, que aí todos esses 10 fios de 110 vão ser conectados num barramento que a gente vai pegar um fio maior desse barramento 110 para ir lá para o inversor. E agora uma questão muito importante de segurança. Todos esses equipamentos que vão conectados ao barramento central de 12 volts, o polo positivo, o fio positivo, antes de chegar no barramento, precisa passar por um equipamento de segurança que, caso tenha algum curto-circuito, um superaquecimento de algum fio ou algo do tipo errado no sistema, esse equipamento de segurança vai interromper a passagem de energia por ali, impedindo que algum acidente aconteça, como por exemplo um incêndio. Bom, existem 2 soluções. Um fusível, que caso aconteça algo de errado, ele vai queimar, interrompendo imediatamente a passagem de energia por ele, ou um disjuntor que ele vai desarmar. O benefício do disjuntor é que, além de um equipamento de proteção de segurança que ele vai desarmar automaticamente, quando tiver alguma coisa errada, você também pode usar ele como se fosse um interruptor. É claro, não para coisas que você vai ligar e desligar a todo momento, como uma luz, por exemplo, mas para equipamentos que você queira desligar individualmente ou ocasionalmente. Por exemplo, a geladeira. Você quer desligar a geladeira para descongelar ela, por exemplo. Ou carregar suas baterias estacionárias individualmente, caso você tenha mais de uma. O Bruno, nosso eletricista que a gente recomendou, ele nos recomendou a carregar as nossas baterias através do carregador, a usina, conectado na tomada, individualmente para aumentar a vida útil dessas baterias. Então fica a dica aí. Então na hora de você carregar, caso você tenha mais de uma, desarma, desliga uma bateria, 2 baterias, deixa só uma ligada, espera ela encher, desliga ela, liga a outra, vai carregando
individualmente isso pode aumentar ainda mais a vida útil das tuas baterias estacionárias, que não são nada baratinhas, né, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos que a gente escolheu. Tanto o fusível quanto o disjuntor você pode escolher. É importante que todo fio passe por algum desses equipamentos. E aí qual você vai escolher? No nosso caso, vamos utilizar disjuntores de 63 amperes para todas as baterias e o carregador de baterias. Disjuntores de 20 amperes para o MPPT, que traz energia dos painéis solares, mais a geladeira e a bomba d'água, e um disjuntor de 16 amperes para o inversor, mais 3 porta-fusíveis com um fusível de 15 amperes cada um para os outros equipamentos de clarabóia, climatizador e uma fita de LED também que a gente vai colocar de iluminação aqui no carro. Lembrando que o sistema 110 volts ele já fica protegido pelo inversor. O inversor ele tem esse sistema inteligente também. Caso tenha alguma pane no sistema, ele desarma automaticamente. Então a gente não precisa colocar mais fusível e disjuntor nos outros equipamentos 110. O inversor já faz esse controle aí pra gente. E por fim, uma dúvida de muita gente que era nossa também, qual a bitola, a espessura do fio que você vai ter que usar no seu sistema. Bom, existe um cálculo matemático que é feito para saber a quantidade de energia que vai passar por dentro de um fio para saber a espessura dele, para não superaquecer e não gerar aqueles problemas de segurança que a gente comentou para você. Bom, a gente não chegou e é tão fundo assim nessa pesquisa para saber qual que é esse cálculo, como que ele é feito e tudo mais. A gente seguiu a orientação do nosso eletricista, o Bruno, que na consultoria ele que nos disse qual a bitola que deveria ser para cada um dos equipamentos, né? E aí é o que a gente recomenda você fazer também. Fala com o eletricista que ele vai te informar corretamente. Não sai vendo esse vídeo no YouTube ou qualquer outro e sai fazendo que pode dar errado. Bom, e como que foi recomendado a gente fazer o que a gente vai fazer? Usar bitola de 25 mm para todas as baterias e do barramento que vai para o inversor. Aí o carregador de bateria que vai para o barramento de 10 mm, e aí os demais equipamentos como a bomba d'água, a nossa geladeira e o MPPT que vai para o barramento de 6 mm, é o suficiente. E aí os demais equipamentos aqui, principalmente os de 110 volts, de 1,5 mm, que é suficiente. Lembrando que a gente não vai usar nenhum equipamento que usa resistência, nenhum equipamento pesado, por exemplo, um secador de cabelo, sabe? Esse tipo de coisa que consome muita energia, aí o recomendável é de 2,5 mm. Mas no nosso caso não vamos utilizar equipamentos tão potentes assim, então 1,5 mm é seguro, de acordo com o Bruno. Vamos começar com o cabo conectando primeiro as baterias. A gente vai usar uma de bitola 25 mm, bem grosso. E aí a gente desencapou só essa pontinha aqui, 1 cm, porque a gente vai usar um terminal. Esse tipo de terminal aqui, ó, para conectar na ponta dela, assim, a gente prensa com um alicate bem firme, depois isola essa ponta aqui, deixando só essa pontinha para a gente fazer a conexão com um parafuso lá na bateria que é feito para isso. E aí na outra ponta, onde a gente vai conectar lá no barramento, a gente vai usar esse outro tipo de terminal aqui também. Existem vários tipos de terminais com diferentes tipos de boquinhas aqui, né? Essa ponteira, que é onde vai ter a condução, e esse outro lado que ele vai servir para isolar e também prensar o cabo. Existem diferentes tamanhos e diferentes formatos. A gente preferiu usar esse de pino para onde vai conectado no barramento e esse aqui para bateria, entre outros que você já vai ver. Então terminamos a etapa 1, que foi conectar todos esses cabos de 25 mm em todos os polos positivos e negativos das 3 baterias e isolamos esses cabos, porque enquanto a gente não termina o restante, aqui fica bem isoladinho em segurança. Agora a gente vai pegar essa tampa e fechar aqui para começar a parafusar os outros equipamentos aqui em cima.
Agora nosso aparato está bem mais organizado. Esse é o MPPT, o controlador de carga, que vem lá do painel solar. São esses dois cabinhos aqui, esses mais à esquerda, positivo e negativo. Aqui são os de saída, positivo e negativo também, que vai lá para o nosso barramento ou as baterias, é o que tem esse desenho. Aqui do lado dele tem o nosso carregador de bateria. A usina de 60 amperes é suficiente esse tamanho, não precisa ser muito maior do que isso. Também menor, não vai ser tão potente, mas é muito importante se atentar à versão que tem um multímetro, porque a partir daqui você consegue ver qual a voltagem e amperagem que ele está carregando suas baterias, tá? E aí a gente fez um furo com serra-copo desse lado e desse lado da madeira aqui para passagem dos fios e para que eles fiquem bem organizados para vir para este lado daqui. Aqui a gente terá todos os nossos disjuntores, que já todos os cabos de entrada deles, os positivos, já estão conectados. Agora faremos as saídas desses disjuntores para o nosso barramento. Esse modelo de barramento aqui, eles são dois barramentos, positivo e negativo, com uma peça de plástico construída, dividindo eles para que não tenha contato positivo e negativo, de forma bem segura e muito bem feita. Aqui para trás a gente tem outro barramento que eu já te explico. E aí, agora para a gente conectar todas essas saídas dos disjuntores para esses barramentos positivos, a gente fez vários cabinhos com terminais em todas as pontas. Todos eles aqui, então vamos conectá-los. Agora seguimos para a próxima etapa. Os fios aqui já estão bem organizadinhos. Colocamos abraçadeiras em todas as duplinhas de positivo e negativo, então eles estão juntos e separados ao mesmo tempo. E todos eles têm etiquetinhas falando de onde que é, de forma que fique muito bem organizada. E também já cortamos a ponta dos fios, agora não tem mais aquele emaranhado gigantesco, tá com uma quantidade suficiente pra gente ainda colocar um pouquinho mais pra baixo aqui pra ter uma sobra. É importante o fio não ficar sempre esticadão demais. E aqui a gente vai fazer os conectores todos pra conectar. E esse aqui é o nosso segundo barramento, aqui é a parte negativa e esse aqui é a parte positiva. A gente já começou a colocar, ó, o fio aqui e aqui. E a gente vai fazer isso com todos esses outros fios aqui, pretos e vermelhos, sendo preto negativo, vermelho positivo. E tem esse aqui mais grosso, de 10 milímetros, que é o que vai direto pro inversor. Agora sim, depois de muito trabalho, finalmente finalizamos o segundo barramento. Então o primeiro barramento ficou aqui e o segundo tá aqui no cantinho, que são pros fios 110. E aí você tá se perguntando, né? Tá tudo muito arrumadinho aqui, tem os disjuntores, o barramento, mas se tem fio 110, cadê o inversor? Tá aqui, esse aqui é o nosso inversor. A gente escolheu deixar ele aqui embaixo por dois motivos. O primeiro é com relação a espaço, já que lá dentro no banco de baterias não tem mais espaço para ele, e aqui embaixo, ó, tem espaço de sobra. O segundo motivo é com relação à ventilação, já que todos esses equipamentos precisam de uma certa ventilação, porque se você deixar eles superaquecerem enclausurados, você vai diminuir a vida útil deles ao longo do tempo. Por isso, lá dentro, no banco de baterias, a gente fez uns furos naquela tampinha debaixo dos equipamentos para ele ventilar para baixo, aqui em todo esse espaço. E esse equipamento aqui, a gente escolheu deixar o inversor porque ele é o que mais aquece de todos eles. Então a gente falou, precisa de uma atenção especial para ele aqui, e ele vai ficar ligado a todo momento. Então a gente deixou ele aqui embaixo com bastante espaço, ó, pelo menos um palmo de cada lado para cima, para ele conseguir respirar. E não só esse espaço aqui, também faremos uns buracos de ventilação com gradezinha de ventilação aqui, ó, na divisória da cabine, dessa parte aqui para a parte da frente, e também nessa portinha aqui faremos uma grade de ventilação para não superaquecer nenhum equipamento. Então chegou a hora de ver se deu tudo certo ou não, se a gente fez todas as ligações certinho ou se esse negócio vai explodir. Mas brincadeira, a gente fez seguindo orientações de profissionais, então a gente tem certeza que vai dar tudo certo. A gente vai fazer esse teste juntos. Eu vou ligar aqui os disjuntores e acender aqui o interruptor da luz da sala. Se a luz ligar é porque deu certo, se não é que deu tudo errado. Vamos lá, tô ligando aqui os nossos disjuntores. E aí, gente, o Renan tá filmando agora com a lanterna do celular. Ele vai apagar e eu vou acender o interruptor. Então, Rê, apaga a lanterna e vamos testar esse negócio.
Aê! Temos luz desse carro! Gente, nossa, é uma alegria, porque assim, é um trabalho que deu muito trabalho, porque até a gente entender o sistema elétrico, a gente nunca tinha feito nada disso. Então até entender o sistema elétrico foi muito difícil, e aí a gente conseguir fazer, pôr a mão na massa, ter o nosso dedo, o nosso sangue, literalmente, porque eu me cortei cortando os fios direto, então ter o nosso sangue e suor nisso, é assim, um passo muito importante. É uma delícia, não, sério, vocês não têm noção, a gente tá muito feliz. Vem pra cá, Rê. Agora estamos terminando o vídeo iluminados. Só faltou uma coisa muito importante, que é a instalação do painel solar. Como fixar eles lá no teto do carro e conectar os fios corretamente para o controlador de carga. A gente vai te mostrar todo esse passo a passo no próximo vídeo. E se você chegou até aqui, nosso seguidor guerreiro que viu o vídeo até o final, a gente sabe que tem uma galera que não assistiu o vídeo até o final ou não presta atenção e fica aqui nos comentários comentando coisas que a gente já explicou. Então a gente quer a ajuda de vocês. Leia os comentários aqui, identifica aquela galera que tá perguntando alguma coisa que a gente contou aqui no vídeo e comenta. Assiste até o final. E comenta aqui também o que você achou, se você gostou, se ficou alguma dúvida. A gente vai responder todo mundo, como a gente sempre faz, porque a gente adora isso, essa troca que a gente tem com vocês. Até a próxima, Traveleiros!